Questão de concurso público envolvendo aí juros. Se você já está no ensino médio, se você já está aí querendo fazer o Enem, uma das coisas que começa a acontecer na sua vida é aparecer fórmulas. E essas fórmulas, elas são usadas como se fossem relações matemáticas, né? Então, se aparecer uma fórmula exatamente como essa que está aqui nesse cantinho, você utiliza ela fazendo as relações matemáticas que estão ali, porque cada letra vai ser substituída por um número. Vamos ver essa questão aqui, questão de concurso, também válida para as questões de vestibular, né? Dependendo do concurso, ele é mais fácil do que alguns vestibulares, tá bem? Vamos deixar aí, vou deixar essa questão, ver se você sabe de qual é aí a banca, mas vamos dar uma lida e tentar responder essa questãozinha aqui então, ó. Se liga. Um trabalhador precisou fazer um empréstimo bancário para cobrir algumas despesas de emergência. Beleza, normal, todo mundo que é trabalhador sabe disso. O valor do capital, C, opa, então C é o valor do capital, do dinheiro. O valor do capital retirado do banco foi de 4 mil. O que significa isso? C igual a 4 mil, tá? Gente, eu tô lendo aqui, dando umas pausas, mas quando você for interpretar a questão, lê ela direto, tá? Não faz isso não. Vamos começar de novo, ó. Um trabalhador precisou fazer um empréstimo bancário para cobrir algumas despesas de emergência. O valor do capital C, retirado do banco, foi de 4 mil reais, aplicado a uma taxa de juros simples I. Então, a taxa de juros é I, de 2% ao mês. Sabe-se que ele optou para saldar a dívida com o banco em um período de 8 meses. Qual o valor dos juros ele deverá pagar por esse empréstimo? Opa, então a gente tem que saber o valorzinho do T, tá aqui, do I, do C, para calcular o J. E o que é interessante é que se a gente sabe o I, que é a taxa de 2%, né? Lembrando que a gente não consegue fazer cálculos com 2%, a não ser na regra de 3. Então tem que transformar ele num decimal ou transformar ele numa fração, ó. 2%. Aí você troca o lugar do 2% e escreve este valor aqui, porque esse valor você consegue realizar operações matemáticas. Agora o 2% só na regrinha de 3. Tá? Voltando aqui então, a gente tem o período, o tempo, então, um Tzinho minúsculo. Em algumas provas aí é um T maiúsculo, mas enfim, basta você obedecer a relação aí, de 8 meses. 8 meses, tá? Não vai caber aqui, mas enfim. E aí, o que ele pergunta? Qual é a taxa de juros? Qual é o juros, né? Então, o juros, ele vai ser o capital inicial vezes 2%. Qual das duas? Esse ou esse, né? A segunda. Tá? Então, vezes a taxa de juros vezes o tempo. Então, que simples, professor, só multiplicar tudo. Então, é só multiplicar tudo, então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Taxa de juros, a taxa de juros, perdão, o capital inicial, 4 mil, e o quanto que ele vai pagar de juros, tá? Lembrando que não é o total, gente, é o 4 mil mais os juros. Tá? Então, a taxa aqui vai ser de 2%, vou utilizar a fração, é interessante que você utilize desse raciocínio da fração também, não fique preso à calculadora na hora de responder questões, porque senão na hora de você responder uma questão aí, na hora de uma prova, no meio do concurso, você não vai ter o raciocínio tão ativo. Então, exercite, faz as conexões cerebrais, certo? Quando você resolve ali a divisãozinha, quando você entende assim, ó, tipo, tá multiplicando todo mundo, então quem tá dividindo todo mundo também, né? Então você consegue trabalhar esses raciocínios, ó. Tem 2 zeros, corta 2 zeros. E aí ficaria 2 vezes o 40, e é 80 vezes o 8. Olha como o trabalho de raciocínio agiliza a nossa vida, né? E 8 vezes 8 dá 64, mas não é 8, é 80, então coloca um zero a mais, né? Então, essa aqui é a taxa de juros em reais. A respostinha já está ali no canto, né? Então, quanto ele pagaria? Lembrando que se ele perguntar o quanto que pagaria, não é esse valor. Ele pagaria 4 mil mais esse valor aí, ó. Né? Então, em 8 meses, ele gastaria mais 640, né? Então, se é viável para ele, o cara vai fazer. Se não é viável, o cara não vai fazer. Fechou, gente? Por enquanto é isso. Lembrando que esse vídeo aqui foi para ajudar você aí, que está com algumas dificuldades em operar regrinha de 3, operar juros, operar porcentagem, né? E a única coisa que eu peço em troca é você curtir esse vídeo aqui e deixar aí um comentário, seja um comentário bom ou um comentário ruim, né? Porque o comentário ruim faz a gente ficar melhor no próximo vídeo, tá? Então, por enquanto é isso, gente. Até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.